Saudações a todos. Chamo-me Líria Gabriel Costa, estudante do curso de Gestão Empresarial do segundo ano da turma GED 2A. E hoje vou apresentar uma norma da cadeira de Contabilidade Financeira 2, que é a norma contabilística 22, que fala de ativos não correntes detidos para venda e unidades operacionais descontinuadas. Bom, a minha apresentação está organizada com os seguintes tópicos: objetivos, âmbito, classificação de ativos não correntes como detidos para venda, mensuração de ativos não correntes classificados como detidos para venda, apresentação e divulgações e, por fim, exercícios. Objetivos da norma 22 é estabelecer critérios e procedimentos contábeis para o reconhecimento, mensuração, apresentação e divulgação de ativos mantidos para venda, bem como das unidades operacionais descontinuadas. Âmbito: esta norma aplica-se a todos os ativos não correntes detidos para a venda de uma entidade. Para efeitos desta norma, a referência a ativos não correntes detidos para venda é extensiva a grupos de ativos para alienação. Classificação de ativos não correntes como detidos para venda. Uma entidade deve classificar um ativo não corrente como detido para venda, detido para venda, quando a sua quantia registrada for recuperada essencialmente através de uma transação de venda em vez de um uso contínuo. Mensuração de ativos não correntes classificados como detidos para venda. Uma entidade deve mensurar um ativo não corrente classificado como detido para venda pelo menor valor entre a sua quantia registrada e o justo valor menos os custos a vender. Apresentação: uma entidade deve apresentar e divulgar informação que permita aos utilizadores das demonstrações financeiras avaliar os efeitos financeiros das unidades operacionais descontinuadas e das alienações de ativos não correntes. Os requisitos de apresentação e divulgação contempla 4 aspectos: apresentação de unidades operacionais descontinuadas, ganhos e perdas resultantes de unidades operacionais descontinuadas, apresentação de ativos não correntes classificados como detidos para venda. Bom, agora passamos para os casos práticos e temos aqui o primeiro exercício, que diz o seguinte: considerando os dados do exercício anterior, em 31 de março de N+1, o preço da venda da máquina foi revisto para 550.000 meticais. Efetue o lançamento aplicável. Continuando. Solução: o preço de venda estimada aumentou de 150.000 meticais. No entanto, nos termos da norma contabilística 22, apenas podemos reverter a perda por imparidade reconhecida em períodos anteriores,
pelo que o lançamento efetuar ser. Temos a conta 35, que é ativos não correntes detidos à venda, que está no valor de 130 mil meticais. E temos a conta 74, reversões do período, que está a acreditar. E temos a subconta 7415, reversões de perdas por imparidade, no valor de 130 mil meticais, com histórico para a reversão do período. E assim é a solução do nosso exercício. Vou cá explicar com mais devagar como é que eu consegui resolver o exercício e como foi a distribuição, né, dos valores e as contas. Bom, um ativo não corrente estava classificado como detido para venda, como diz no exercício. Em período anterior, a empresa reconheceu uma perda por imparidade, devido ao valor justo líquido de venda ser inferior ao valor contabilístico. Agora, o preço da venda estimado aumentou em 150 mil meticais. E agora vou explicar a resolução. Bom, o aumento do preço de venda estimado. O novo preço é de 150 mil meticais, maior do que o antes, o que indica que parte ou toda a perda por imparidade anterior pode ser revertida. Regras da norma contabilística 22. A norma permite que a reversão da perda por imparidade, mas apenas até o limite da perda reconhecida anteriormente, ou seja, não pode reconhecer ganho adicional, apenas anular parte da perda já registrada. O exercício indica que o valor que pode ser revertido dentro do limite anterior é de 130 mil meticais. Os 20 mil meticais excedentes não pode ser reconhecida como ganho. Então, a 35 reforça o valor do ativo, a 7415 registra a reversão da perda como ganho no resultado. Exercício 2. A empresa SolarTech decide vender uma máquina que não será utilizada nas suas operações. O valor contabilístico da máquina no balanço é de 80 mil meticais, mas a empresa espera vendê-la por 70 mil meticais, incorrendo 5 mil meticais de custo de venda. Como a empresa deve reconhecer e mensurar esse ativo? A empresa SolarTech decide vender uma máquina que não será mais utilizada nas suas operações. Temos a venda da máquina, deve ser de entre 12 meses. Então, temos valor contabilístico de 80 mil meticais, custos de venda 5 mil meticais, justo valor 70 mil meticais. Então, a venda deve ocorrer dentro de 12 meses. De acordo com a norma internacional de contabilidade, os ativos não correntes mantidos para venda e operações desconhecidas, descontinuadas, um ativo pode ser classificado como mantido para venda quando não está mais a ser utilizada nas operações da empresa. Está disponível para venda imediata em suas condições atuais. A venda é altamente provável de ocorrer de 12 meses a partir da data da classificação. No caso da empresa SolarTech, todos esses critérios são cumpridos. A máquina não será mais utilizada nas operações. A empresa tem intenção de vender. A venda está prevista para ocorrer dentro de 12 meses. Portanto, o ativo pode ser classificado como mantido para venda. Já agora vou explicar a resolução do exercício. Conforme a IFRS,
quando um ativo é classificado como mantido para venda, ele deixa de ser depreciado e deve ser mensurado pelo menor valor entre o seu valor contabilístico, ou seja, o valor que consta atualmente no balanço da empresa, o seu justo valor líquido da venda esperado, menos os custos diretos estimados para a venda do ativo. Então, aqui, como os dados já foram colocados, vamos calcular da seguinte forma: o justo valor menos o custo da venda. Então, será 70 mil menos 5 mil, que dá 65 mil. Logo, o ativo será reconhecido nas demonstrações financeiras como 65 mil. Como o menor valor é o justo valor líquido de 65 mil, a empresa deve mensurar o ativo por esse valor. Além disso, como o valor contabilístico anterior era maior que o valor de 80 mil, a empresa deve reconhecer uma perda por imparidade no valor de 80 mil, que é o valor anterior, menos o valor de 65 mil, que é o resultado que nós encontramos. Então, isso vai dar 15 mil. Resumo: a máquina será classificada como um ativo não corrente mantido para venda, será mensurado por 65 mil, pois esse é o menor valor entre o valor contabilístico e o justo valor menor, os custos da venda. A empresa reconhecerá uma perda por imparidade de 15 mil nas demonstrações financeiras. E assim dou por fim a explicação do exercício 2. Vamos ao exercício 3. A empresa Lumitec decide descontinuar uma divisão que opera numa região específica. A divisão gerou um prejuízo de 100 mil meticais no período corrente e a empresa vendeu os ativos dessa divisão por 300 mil meticais, resultando num ganho de 50 mil meticais após a liquidação de passivos. Como a empresa deve apresentar os resultados desta unidade operacional descontinuada nas suas demonstrações financeiras? Vamos à resolução do exercício 3. Os resultados da unidade descontinuada devem ser apresentados separadamente das operações continuadas nas demonstrações financeiras. A empresa inseriu uma unidade operacional inteira. Essa unidade é considerada uma operação descontinuada, conforme definido pela norma. Durante o período, os seguintes resultados ocorreram: prejuízo operacional da unidade descontinuada no valor de 100 mil meticais, ganho na venda dos ativos dessa unidade no valor de 50 mil meticais. Como isso deve ser apresentado nas demonstrações financeiras? Quando uma operação é descontinuada, os seguintes efeitos devem ser apresentados separadamente das operações que ainda estão em andamento, ou seja, operações continuadas nas demonstrações financeiras, essencialmente nas demonstrações do resultado do exercício. Isso serve para aumentar a transparência para investidores, gestores e demais usuários das demonstrações financeiras. Facilitam a avaliação do desempenho futuro da empresa. Então, como eu fiz na demonstração dos resultados, a empresa deve mostrar a linha separada para as operações descontinuadas, com um total de 50 mil meticais. Concluindo, a empresa deve apresentar o resultado líquido das operações descontinuadas da forma separada
na demonstração de resultados do exercício. Deve demonstrar claramente a composição desse resultado, informar o valor final das operações descontinuadas, que é no valor de 50.000 meticais, indicando um impacto negativo líquido no resultado do período. Assim, termina a explicação do exercício 3. Agora vamos para o exercício 4. A empresa Novatec decide vender uma linha de produção que não está mais em uso. O valor contabilístico da linha de produção é de 150.000 meticais. A empresa estima que conseguirá vender essa linha por 140.000 meticais, mas espera que a venda ocorra em 18 meses, devido à complexidade da transação e ao tempo necessário para encontrar um comprador adequado. Os custos estimados de venda são de 10.000 meticais. Como a empresa deve tratar o ativo considerando que o prazo da venda será superior a 12 meses? Vou explicar sobre o que acontece quando uma empresa decide vender um ativo, mas não acontece dentro de 12 meses. De acordo com a IFRS, quando a venda de um ativo classificado como mantido para venda, entre aspas, não ocorre dentro de um ano, a empresa deve reavaliar essa decisão. Se não houver uma justificativa válida, como atraso por fatores fora do controle da empresa, esse ativo deve ser reclassificado como ativo não corrente. Isso significa que ele deixa de ser tratado como disponível para venda e volta para o ativo imobilizado. Além disso, o ativo deve ser avaliado com base no seu valor contabilístico anterior, ajustando por qualquer perda de valor registrado antes. A empresa também deve retomar a depreciação ou amortização do ativo conforme sua política contábil, como se ele nunca tivesse sido colocado à venda, ou seja, passou de 12 meses e nada de venda. O ativo volta para balanço como antes e a depreciação continua normal. Assim foi a explicação do exercício número 4. É assim que dou por fim a minha apresentação. Muito obrigada a todos pela atenção dispensada. Até o próximo vídeo.